agradecendo também o honroso convite que me fizeram, a quem eu faço o nome dos professores Heitor e Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Espero aí corresponder às expectativas de todos e tentar abrilhantar o evento de alguma forma, que pelo que eu soube é realizado desde 2014 e sempre tem sido um sucesso. Então, a quinta semana jurídica da FACO, eu espero que consiga contribuir de alguma forma para a reflexão de todos. Quando o professor Vinícius e o professor Heitor me ligou para explicar um pouco do tema, o que seria, qual seria o mote aí da Semana Jurídica, eles me falaram sobre os 30 anos da Constituição Federal, reflexos e efetivação dos direitos fundamentais. De fato, pensar no Brasil contemporaneamente nos faz, sem dúvida nenhuma, pensar na Constituição Federal. Aliás, como eu sempre costumo brincar com a própria palavra, Constituição é o que constitui, é o que nos constitui como nação, como Estado, e atualmente, em tempos sombrios aí, né, acho que é unânime que estamos passando por tempos sombrios, defender o texto constitucional, sem dúvida nenhuma, é um ato de resistência e uma necessidade cada vez mais premente. Né? Diante desse tema da Semana Jurídica, o que me restou aí para trabalhar com vocês foi um pouco de um tema que eu trabalho já há algum tempo, desde a graduação, que é o ativismo judicial e a judicialização da política. Então eu queria, assim, falar de forma panorâmica, de forma ampla um pouco dessa questão, para quem sabe juntos a gente consiga construir possíveis respostas para essa questão. Já começo dizendo aqui, fazendo um meia-culpa, porque nós do direito somos estruturalmente formados aí para ter uma linguagem até um pouco mais prolixa. Prometo que eu vou tentar ser conciso, mas confesso a minha dificuldade desde já por conta dessa nossa estruturação com uma linguagem um pouco mais prolixa. Eu até lembro de uma anedota que contaram em uma palestra que eu fui uma vez, que era com relação ao Joãozinho, né? Sempre o Joãozinho sempre está em todas as palestras. Que a professora pediu para ele o seguinte, falou, olha, vocês aqui dessa sala precisam fazer um texto da forma mais objetiva possível, sejam concisos, quero saber do poder de síntese de vocês, eu quero testar exatamente essa objetividade. Só que esse texto vai ter um tema um pouco complicado, qual seja, sexo, religião e nobreza. Difícil. Por si só, falar sobre sexo é muito complicado. Religião, meu Deus. Nobreza, nem se fala. Pois Joãozinho foi lá com maestria, como eu disse, sempre ele, e disse o seguinte, ai meu Deus, como é bom, disse a princesa ainda ofegante. Ou seja, ele conseguiu abordar a religião, ele conseguiu abordar o sexo e ele conseguiu abordar a nobreza. Porém, partindo ainda dessa anedota, eu conto outra para vocês que aí demonstra um pouco da minha dificuldade e até da complexidade de trabalhar o fenômeno jurídico. Einstein, lá nos idos de 1900 ou 1905, quando ele publicou a sua teoria da relatividade, ele acabou indo divulgar esse seu trabalho aí ao longo da Alemanha, da Áustria, da Europa de uma forma geral. E Einstein, em dada cidade na Alemanha, depois de expor sobre a teoria da relatividade, uma senhora lá no fundo levantou e falou, olha professor, me desculpa, mas eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Se você puder ser mais objetivo, conciso, tudo bem. Foi lá, reduziu aí a sua apresentação e agora, a senhora entendeu? Ela falou, olha, me desculpa, novamente, eu não estou conseguindo. Pois ele apresentou toda a teoria de novo, só que só com 30 minutos. Ao final desses 30 minutos, a senhora novamente interveio e falou, olha, me desculpa, mas eu não estou entendendo o que você está falando sobre a teoria da relatividade. Ele, pois bem, reduziu a ponto de apresentar toda a teoria da relatividade em 10 minutos. Quando ele terminou, a senhora virou, ele perguntou a ela, falou, olha, a senhora entendeu agora a teoria da relatividade? Ela, nesses 10 minutos, agora eu entendi. Ele virou e falou, pois é, mas isso não é a teoria da relatividade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que determinados temas complexos não admitem reducionismos, não admitem limitações, tecnicismos que acabam reduzindo a própria dimensão do fenômeno. Então, quando a gente vai trabalhar com ativismo judicial, a gente tem que ter noção
da complexidade que é isso. E mais, quando a gente trabalha com o direito de uma forma geral, a gente tem que ter noção também dessa complexidade que é o fenômeno jurídico. Então a nossa palestra aqui, nosso bate-papo, prefiro chamar assim, ele vai ser muito mais angustiante do que conclusivo, muito mais reflexivo do que propositivo a ponto de responder alguma questão. O que eu quero, na verdade, é, junto com vocês, refletir sobre o tema e, quem sabe, conforme até o próprio nome, né, os desafios contemporâneos, quem sabe junto a gente não consegue aqui desenvolver uma resposta possível para esse tema. Pois bem, dito tudo isso, eu acabei dividindo a palestra em 4 tópicos e a minha conclusão. Por que eu fiz isso? Simples assim. Quando a gente faz critérios para utilidade no direito, é o que nos torna mais útil, que torna o aprendizado aí de forma mais útil. Não tem nenhuma regra, nenhum método específico para essa divisão. O que eu quero dizer com isso é, creio eu, que assim eu acabo deixando o tema um pouco mais didático. Começo falando do tópico 1 aí, para quem, pelo que eu fiquei sabendo, tem relatórios aí para produzir, né? Começo falando no tópico 1 sobre a divisão de poderes do Estado. Divisão de poderes do Estado. Quando a gente vai falar de divisão dos poderes do Estado, a gente tem que lembrar um pouco de história, principalmente na fase absolutista. E o que seria essa fase absolutista? E os poderes do Estado, de certa forma, as funções do Estado, estavam concentradas aí na mão de um monarca, de um rei absolutista, de um representante de Deus na Terra, segundo aquela concepção filosófica da época. Mas teóricos, contestando aquele tipo de sociabilidade, naquela sociedade estamental, começaram a perceber que aquele que detém muito poder tende a abusar desse poder. Lembro de vocês aí daquele teórico, o Barão de Montesquieu, Charles de Secundar, Barão de Montesquieu. E ele foi um dos pensadores aí que ajudou a desenvolver a teoria da tripartição de poderes. Para quem se recorda aí, justamente para tentar limitar esse poder absoluto. Faço até uma indagação aqui a todos, quando eu falo de poder na mão de um só, tende a ter abuso. Alguém aqui trabalha e tem chefe? Trabalha e tem chefe? Pois é, eu não estou querendo falar nada do chefe de vocês, mas assim, hipoteticamente, eventualmente, o chefe detém todo o poder ali naquela relação, é ou não é? Ele tende, às vezes, a dar uma abusadinha. Pois é, pensando nisso, Barão de Montesquieu também reconheceu essa tendência ao abuso com essa concentração de poder e acabou definindo essa tripartição de poderes. Função legislativa, função executiva e função do poder judiciário, aí, a função jurisdicional. Aquilo que os doutrinadores norte-americanos acabam chamando de checks and balances, ou seja, sistema de freios e contrapesos, poderes harmônicos e independentes entre si. Isso é o texto até do artigo 2º da Constituição Federal. Então, nessas 3 funções que a gente tem que se atentar quando vai falar sobre ativismo judicial. Lembrem-se disso, essa é a premissa 1. As 3 funções, um poder encarregado por legislar, um poder encarregado por executar, ou seja, administrar esses recursos públicos, e um terceiro poder responsável por julgar conflito, por resolver essas questões, eventuais litígios que aconteçam nessa relação, nesse contexto social. Dito isso, passamos para o ponto 2. Quando a gente fala do ponto 2, a gente tem que lembrar aí das aulas de filosofia. Vocês torceram o nariz aí, mas saibam que a filosofia, sem dúvida nenhuma, é a disciplina mais importante aí que vocês, se ainda não conseguiram valorizá-la, certamente vai chegar um momento que vocês vão perceber que sem a filosofia vocês não conseguem responder nada. E às vezes vai chegar um momento que vocês vão perceber que a filosofia vai te deixar mais confuso ainda. A filosofia, ao mesmo tempo que ela é angustiante, ela também acalenta. Então, você perceber essa dimensão, sem dúvida nenhuma, é essencial para o próprio estudo do direito. Quando a gente fala, então, de filosofia, a gente entra no tópico 2, os paradigmas de pensamento. Pode colocar aí, paradigmas de pensamento. Eu falo dos paradigmas de pensamento, por quê? Porque a gente vai ver que a gente está no olho do furacão. A gente vai descobrir
que os paradigmas aí pensados há pouco tempo já não conseguem mais responder às demandas sociais contemporâneas. Mas antes, eu volto aí no paradigma que mais perdurou na história da humanidade, principalmente aí do lado ocidental, que seria o justnaturalismo. Lembram-se lá do direito natural, das 3 fases do justnaturalismo? Primeiro, um direito natural cosmológico, período grego clássico. Posteriormente, com as transformações históricas, um direito natural teológico, onde a explicação de todas as coisas, os fenômenos, a forma de ver o mundo, também chamada por Wittgenstein, a visão de mundo, era sempre dada a partir de algo metafísico, a partir do divino, a partir de Deus. Posteriormente, um justnaturalismo, um direito natural antropológico, que era aquela crença da modernidade que a razão conseguiria explicar tudo. Um antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Tranquilo, fases do justnaturalismo, não temos grandes dificuldades quando estudamos ela. O que a gente começa a perceber, principalmente no processo de ascensão da burguesia, quando ela chega ao poder e o marco central é a Revolução Francesa, a gente começa a perceber que essa ordem posta, que necessariamente precisava de uma validação aí numa ordem universal, imutável, do direito natural, ela não precisa mais existir. Por quê? Porque aquela sociabilidade, aquela classe que era dominante naquele período histórico, não precisa mais validar em uma ordem universal, porque é ela mesma que produz o direito posto. É ela mesma que vai ser o legislativo e vai dar os contornos do fenômeno jurídico. Logo, temos uma ruptura paradigmática. Deixamos de analisar o direito como um fenômeno da natureza ou algo nesse sentido e passamos a analisar o direito mais sobre essa ótica do direito posto. Entramos, portanto, no paradigma do justpositivismo. Quando eu falo de justpositivismo, pessoal, eu não quero fazer reducionismos, não quero cometer isso, mas o que eu quero falar para vocês é que o positivismo também passou por diversas fases, ele também tem inúmeras facetas. Eu não vou ficar aqui me prendendo a todas as fases que o positivismo passou. O que eu quero deixar como marca, principalmente, aquele positivismo kelseniano, que é o que a gente ainda acaba estudando. Então, eu falo kelseniano, do austríaco Hans Kelsen. E quando eu falo de tudo isso, desse positivismo kelseniano, eu acabo lembrando para vocês de alguns marcos interessantes, ou algumas características desse estilo de positivismo. Ou seja, a separação do direito da moral, ou pelo menos essa pretensão de separação entre direito e moral, a aplicação das normas mediante subsunção e, principalmente, essa crença na discricionariedade judicial. Essa crença de que o juiz, em determinadas situações, poderia normatizar, poderia, de certa forma, para resolver aquele conflito, a partir de sua consciência, enfim, decidir a questão sempre a partir da sua consciência e não a partir da legislação posta, principalmente em situações de lacuna normativa ou antinomias e tudo mais. Então a gente acaba vendo nessa frase justamente uma aposta na discricionariedade judicial, essa confiança plena na discricionariedade judicial. E aqui eu já até faço uma ressalva de uma expressão que eu não gosto. É muito utilizada por muitos doutrinadores, eventualmente os professores até acabam usando essa expressão, mas eu vou explicar o porquê eu não acho adequada essa expressão. Controle algum sobre ela. Judicialização da política é e acabou, independente da vontade do juiz ou não. Judicialização é um fato. Isso acontece por quê? 2 motivos que eu trago aqui para vocês. Primeiro, essa crença social, esse ideário social que vê no poder judiciário um poder, de certa forma, insuscetível de corrupção, um poder diferente dos outros poderes, um poder mais preparado, digamos assim. Essa crença, e posso dizer com clareza, é uma crença mesmo. Segunda característica aí, essa própria expansão constitucional, essa própria expansão de direitos, para efetivação de direitos, ou seja, mais direitos, mais demandas. Trago um exemplo aqui, que, se eu não me engano, foi o professor Gilmar Mendes que trouxe. Eu falo disso porque faz um tempão já que eu estudo isso, e essa foi uma das primeiras constatações que eu fiz quando o Gilmar Mendes mencionou na chegada da Lei dos Juizados Especiais, Lei dos Juizados Especiais Cíveis, 9.099 de 95.
Gilmar Mendes falou o seguinte: isso aí vai trazer muita demanda para o Poder Judiciário. Mas é óbvio, uma das propostas da lei era justamente facilitar esse acesso à justiça, é garantir esse acesso à justiça. Mas o que eu falo que é um fato e o Judiciário não tem controle? Por exemplo, um eventual conflito aí de baixo valor econômico, vamos supor, nós aí que temos celular e fomos lesados em R$50, um pouquinho mais baixo, em R$40, com a operadora aí, com a Vivo, a Oi, a TIM, enfim, qualquer operadora. Antigamente, sem a figura desses juizados especiais, muito provavelmente inúmeras pessoas sequer iriam buscar o Poder Judiciário para resolver esse conflito. Ou seja, o próprio custo-benefício representava uma barreira ao acesso à justiça. Quando vem a lei dos juizados e fala, olha, você não precisa contratar advogado, você não precisa pagar custas, é evidente que você vai levar esse seu conflito para o Poder Judiciário. Ou seja, o aumento de demandas tem relação direta justamente com essas questões que eu mencionei. Logo, a judicialização é um fato, independente do Judiciário falar, eu quero mais demandas, eu quero menos demandas, ela vai acontecer. Já o ativismo não, e é o ativismo que é preocupante. Preocupante, vou esclarecendo aqui, e por que eu até coloco como preocupante. O ativismo é uma atitude, pensando aí nos relatórios. O ativismo é uma atitude. O ativismo é um ato de vontade de um juiz ou do Poder Judiciário aí querer alterar as condições políticos-sociais. Portanto, o Judiciário tem total controle se ele vai adotar uma postura ativista ou se ele não vai adotar uma postura ativista. E o que eu falo com isso, com esse ato de vontade de alterar as condições políticos-sociais? Interpretações extensivas, essa participação e essa interferência do Poder Judiciário em eventuais questões que não lhe competem, em eventuais questões que deveriam ser discutidas, por exemplo, no Parlamento, mas são levadas a ele e ele opta, por quê? Não, o Legislativo está muito omisso, o Executivo está muito omisso, eu vou agir, porque eu, com toda a minha nobreza e saber intelectual e tudo mais, eu consigo resolver esse problema e alterar os rumos da sociedade. Isso já vem de muito tempo, tá? Principalmente nos Estados Unidos, quando a gente começa a perceber aí, sei lá, há mais de 200 anos a gente pode classificar que nos Estados Unidos isso já acontece. Mas um marco bem significativo que eu consigo identificar é a própria política do New Deal. Lembram do New Deal lá após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, aquele caos na economia norte-americana? O então presidente Franklin Roosevelt, tentando reavivar e reativar a economia do país, adotando postura mais intervencionista, acabava tendo todas as suas propostas barradas aí na Suprema Corte. Por quê? A Suprema Corte falava o seguinte: não, nós somos uma nação extremamente liberal e nesse liberalismo econômico que nos levou até aqui, nos trouxe até aqui, o governo não tem que intervir. Ou seja, eu fui tão ativista mesmo não respondendo. Adotar uma postura ativista não significa sempre a concessão. Eu posso ser ativista também negando. Posteriormente, a própria Suprema Corte, reconhecendo a necessidade dessas medidas, ela acaba adotando aí essa postura mais de forma a aceitar aquilo que o Poder Executivo estava dando. Portanto, o ativismo ele pode ser bom e pode ser ruim. Ele tem essas duas facetas. A decisão pode ser ativista sendo negativo, negando algum direito, e pode ser ativista também garantindo algum direito ou concedendo algum direito. Os principais casos que eu posso citar para vocês aqui, sem dúvida nenhuma, que eu acho que até faz parte da realidade nossa aqui, é a questão dos medicamentos. Casos de saúde, medicamentos que não são eventualmente fornecidos pelo SUS, e aquele legitimado, enfim, aquela pessoa que tem interesse, posto que a Constituição garante o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e por aí vai, ela ingressa com uma demanda no Poder Judiciário. Pessoal, estou adotando esse tom aqui crítico, mas alto lá, é um tema muito sensível, é muito complicado. Imagine mesmo essa situação de medicamentos. Imagine uma pessoa passando por uma eventual dificuldade, ela precisa de um medicamento de alto custo, uma injeção que cada injeção fica em torno de 50, 100 mil reais, ela precisa de 3, 4 injeções por mês.
é um tratamento que certamente é muito difícil de conseguir efetuá-lo sem o auxílio de um poder econômico aí por trás, sem o auxílio do SUS. O que a pessoa faz? Juiz, eu tenho direito à vida, a Constituição me garante, eu espero que você me conceda esse tratamento. O juiz vai lá e concede. Vocês, no lugar desse juiz, concederiam ou não? Para deixar mais apimentado o caso, a pessoa consegue, com laudos, demonstrar que se não tivesse medicamento, ela pode morrer daqui a 2 meses. Vocês concederiam ou não? Pois é. Aí começa a ficar complicado. Por quê? Lembro da época em que eu trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado, nos idos de 2013. E na época, em 2013, mais da metade, vejam bem, mais da metade do orçamento do SUS estadual era destinado a pagar demandas individuais. Ou seja, aquele que entrou com a demanda vai ter esse acesso à saúde garantido. O restante da população que não entrou, não ingressou no Poder Judiciário, vai ficar só com metade do orçamento do SUS. Complicado, né? Será que essa pessoa aí tem direito de efetuar esse tratamento que custou 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, para deixar ainda mais apimentado mesmo? Um tratamento experimental que sequer foi homologado aqui no Brasil. Será que ela teria esse direito? Ah, mas então o Renato está querendo dizer aqui que deixa morrer? Não é nada disso. Eu falei para vocês, vamos construir juntos. O que a gente consegue constatar, principalmente nessas demandas de medicamentos, de cirurgias, é que do jeito que está, não está legal e não está legal para ninguém. Por isso a gente precisa começar a encontrar alguma coisa nesse sentido. Outro exemplo que eu trago aí para vocês, concordo, nesse caso dos medicamentos, certamente eu também deferiria. Só que o meu medo é o seguinte, conforme eu falei para vocês, essa superação da letra da lei ou de eventual contexto por conta de um princípio em tese superior. Explico. Esse caso do medicamento experimental que eu falei para vocês, a Anvisa, com todo o seu caráter técnico aí, não homologou esse medicamento. Ela sequer sabe da eficácia desse medicamento. Esse medicamento é de alto custo. Ao conceder algo que sequer sei da eficácia, eu posso comprometer todo o orçamento do SUS para uma região. Então, assim, o juiz elenca o princípio aí da dignidade da pessoa humana, o princípio, o próprio direito à vida, e supera todo esse arcabouço jurídico construído em torno daquela questão para conceder. Que, como a gente viu, sem dúvida nenhuma, é delicado e a gente concederia. Só que o meu medo é o seguinte, a partir do momento que eu aplaudo, que eu concordo com uma decisão ativista, positiva, eu tenho que, por dever de coerência, concordar com uma decisão ativista, de certa forma, for prejudicial. Dou um exemplo para vocês, para ficar ainda mais sensível, porque isso é muito recente. Uma eventual condução coercitiva fora do Código de Processo Penal. O eventual deferimento de escuta telefônica em escritório de advocacia, porque, a pretexto de limpar o Brasil da corrupção, eu simplesmente ignoro todo o Código de Processo Penal, legislação extravagante, Estatuto da OAB e por aí vai. Por quê? Porque o princípio de transparência, eficiência, moralidade na administração pública há de ser superior por tudo isso. Agora eu pergunto para vocês, vocês concordariam, como advogados, em ter o seu escritório completamente devassado e com uma escuta manifestamente ilegal? Pois é. Então, quando eu aplaudo aquela, eu, de certa forma, estou aplaudindo a outra. Pessoal, relógio parado a certa hora 2 vezes ao dia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho medo desse ativismo. É bom? Eventualmente sim. Só que quando eu acho esse bom, eu também, por dever de coerência, tenho que acabar aceitando o outro. É preciso desenvolver limites para esse tipo de questão. É fácil? Em nenhum momento eu falei que seria fácil. A ideia era justamente levar à reflexão. A gente começa a perceber também, já encerrando aí de certa forma, esse certo desequilíbrio entre os poderes. A gente começa a perceber um protagonismo exacerbado do Poder Judiciário, o que dificulta a própria execução de políticas públicas. Por exemplo, se eu tenho um orçamento do SUS, eu, governador do Estado de São Paulo, tenho o orçamento do SUS praticamente inteiro comprometido com demandas individuais, o que eu vou fazer? Eu fui eleito para quê? Para gerir esses recursos.
Só que o Poder Judiciário não deixa eu gerir esses recursos porque já está comprometido. Cadê o artigo 2º da Constituição? Independência e harmonia entre os poderes. Sem dúvida nenhuma, muito complicado. Existem inúmeras críticas aí ao ativismo judicial dentro do próprio Poder Judiciário. Tá? Aqueles que se filiam a essa corrente, eles acabam falando o seguinte, que precisaria ter o que eles chamam de autocontenção. E o que seria essa autocontenção? É o próprio judiciário falando, eu não posso ser tão interventor, eu não posso ser tão ativista assim. Eu preciso conter esses apetites de transformar a sociedade, porque se eu quiser transformar a sociedade, eu vou lá e me elejo e, a partir dos instrumentos democráticos, eu altero esse contexto social. Por via Poder Judiciário, isso não seria adequado. Isso é uma corrente dentro do próprio Poder Judiciário. Outra corrente, também existente e bem intensa, é aquela corrente favorável ao ativismo judicial. E o nosso STF atual, o nosso Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, ele é bastante ativista. Inclusive, vendo uma palestra do ministro Barroso, ele acabou mencionando o seguinte, e ele já disse isso em vários votos, o STF deve seguir a voz das ruas. O STF deve seguir a voz das ruas. E aí eu me pergunto, espera lá, mas o STF não tem a função contramajoritária? O STF justamente não está lá para ser o guardião da Constituição? O STF não está lá justamente para ser o guardião dos direitos fundamentais? Pessoal, é uma noção equivocada de democracia. Democracia, todo mundo fala, não, democracia é a vontade da maioria. Alto lá. Contemporaneamente, isso está equivocado. Democracia é a vontade da maioria, desde que respeitados os direitos fundamentais e os direitos da minoria. Se a gente for permitir só na vontade da maioria, certamente leis do tipo pena de morte e outras questões, isso passaria tranquilamente, porque é o que a maioria acaba querendo. Só que o STF está lá justamente como guardião e protetor desses direitos fundamentais, do texto constitucional. Ele não deve seguir a maioria. STF não é voz das ruas é parlamento. Se o STF quer ser voz das ruas, candidate-se. Simples assim. O ministro Joaquim Barbosa saiu agora, ia ser candidato, mas acabou desistindo. Viu a loucura que é, né? Provavelmente acabou desistindo. E a lógica é essa. Cada poder tem que estar dentro das suas funções. É um princípio próprio dentro da democracia. É o Estado que a gente constituiu. Então, a gente tem que lembrar dessa função contra-majoritária e o STF principalmente, justamente para evitar que decisões dessa natureza aconteçam. Por fim, o que eu queria mencionar para vocês? Renato, você falou um monte de coisa, deu um nó na nossa cabeça, agora eu estou até não gostando mais do STF. Não é isso, tá? Não fiquem assim, não é essa a impressão que eu quero passar. O que eu quero passar para vocês é justamente essa necessidade de controle, é trazer legitimidade democrática às decisões judiciais. Eu quero um poder judiciário mas que consiga, tal qual o tema aqui da Semana Jurídica, efetivar esses direitos fundamentais, mas efetivar dentro das regras do jogo. Eu não quero depender, por exemplo, da consciência de cada juiz. Eu quero depender da Constituição Federal, eu quero depender do ordenamento jurídico. Um autor muito interessante, que chama Ronald Dworkin, um norte-americano, ele acaba até trazendo uma ideia da tradição, desse respeito à tradição. Ele traz a ideia do romance em cadeia. Vocês já ouviram falar disso? Romance em cadeia, segundo Dworkin, seria o seguinte. Vamos lá, vamos pensar num romance, num livro de romance aí. Capítulo 1. Joãozinho e Mariazinha se conheceram na orla de Presidente Epitácio. Pelo jeito tem bastante Joãozinho e Maria aqui. Se conheceram na orla de Presidente Epitácio. Capítulo 2. Eu posso chegar e colocar: o Pedro e a Beatriz se separaram? Não tem coerência alguma com o capítulo 1. Tragam isso para um contexto judicial. Já teve um fato muito parecido com aquilo, envolvendo os mesmos interesses. O STF, a partir da jurisdição constitucional, acabou decidindo de determinada forma. Ele não pode, na próxima decisão que envolva os mesmos interesses e as mesmas questões, decidir de forma completamente diferente. Ele tem que respeitar o romance em cadeia. Ele tem que respeitar a coerência e a integridade das decisões.
Por conta disso, sei que o tema aqui, de certa forma, é constitucional, mas é fácil, eu também tenho uma... O Vinícius sabe, né, professor Vinícius sabe, eu tenho uma linha aí no processo também, uma veia meio estranha, porque processualista é tudo meio maluco, né? Você sabe que... Mas enfim, eu tenho uma veia no processo e eu queria até festejar aqui com vocês 3 artigos do novo Código de Processo Civil que eu acho que vão de encontro com tudo isso que eu estou falando. Essa necessidade de uma fundamentação constitucionalmente adequada, essa necessidade de um poder judiciário que pode ser ativista, desde que coerente com a Constituição, desde que fundamente a sua decisão. Eu trago, por exemplo, o artigo 10 do CPC. O artigo 10 vai lá e fala o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Ou seja, contraditório aqui, eu não posso da minha cabeça decidir sem antes oportunizar às partes o direito de manifestação. A ideia é justamente esse processo mais democrático. O outro, para mim, principal é o 489 e o seu parágrafo 1º. Aliás, recomendo aí, ó, artigo 489, parágrafo 1º. Leiam esse artigo, coloquem um coração na frente dele. Esse, sem dúvida, é o artigo mais importante do Código de Processo Civil, no meu ponto de vista. Ele acaba falando o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial sem explicar... Qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí ele traz uma série de características de decisões que definitivamente não são fundamentadas. Artigo importantíssimo e seus parágrafos também. Por fim, considerando aí integridade e coerência que eu falei para vocês, trago o 926. 926, show de bola, artigo fantástico. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Romance em cadeia do working aqui. Estável, íntegra e coerente. Eu não posso, do nada, sem justificar a minha mudança de posicionamento, decidir de forma diversa. Com isso, eu trago insegurança jurídica, tanto para as relações mínimas privadas, quanto para relações macro e macroeconômicas. Eu posso levar um país ao auge ou ao fracasso a partir de uma decisão que não seja íntegra e coerente e mantenha estabilidade com relação às decisões anteriores. Em síntese, e para concluir, o que eu acho que a gente precisa é o seguinte, até fiz algumas coisas aqui, ó. A gente precisa desenvolver, construir juntos, e aqui eu convido vocês, um novo paradigma para tentar responder e interpretar esse fenômeno jurídico, já que, creio eu, seja unânime que o positivismo jurídico de matriz kelseniana já não consegue mais responder todas essas questões. Portanto, a necessidade de um paradigma filosófico, estruturante, que consiga responder essas novas demandas sociais. Mas a gente precisa dar efetividade fática, efetividade material e não formal ao texto constitucional. Precisamos disso. Pô, mas você criticou o tempo inteiro o ativismo judicial. Pois é, vimos que via ativismo judicial é muito delicado. Vamos tentar desenvolver uma forma nova. Terceiro, impedir, sem dúvida nenhuma, discricionariedade judicial. Como eu disse para vocês, não quero depender da consciência de nenhum juiz. Eu quero depender sempre da Constituição Federal e do ordenamento. Eu não quero ter que despachar o meu processo depois do almoço, porque o juiz está mais tranquilo, com a barriga cheia e não está nervoso. Eu não quero depender de esse juiz é caneta pesada, esse juiz é caneta... Não, o que eu quero é um juiz que julgue de acordo com as regras do jogo. Simples assim. Difícil? Sem dúvida. Mas é o que a gente minimamente tem que almejar. E por fim, o que eu quero, voltando aí quando eu falo de tudo isso, esse dever de fundamentação aí, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, como direito fundamental. O cidadão tem o direito fundamental de receber uma decisão fundamentada do Poder Judiciário. Simples assim, sem discussão, com esse direito eu não brinco, eu não negocio, eu não faço barganha. Por fim, e aí sim, eu quero esse respeito aos direitos fundamentais e mais ainda, respeito ao ordenamento jurídico, respeito ao texto constitucional. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço demais.